Povo de Deus, que Deus abençoe a todos vocês poderosamente, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada coração, amém? Vamos lá, mais um capítulo do livro de Ivan, amém? Para a nossa edificação. Vamos orar. Grandioso Senhor, Deus e Pai Celestial, te damos honra e glória, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigado por mais uma vez nos conceder graça, Senhor Deus, de estarmos, ó Pai, em mais um vídeo, Senhor Deus, a participar, a aprender, na qual o Senhor nos ensina, nos edifica, nos fortalece, ó Pai, a cada vídeo, Senhor Deus, a cada leitura que fazemos. Abençoa cada um que acompanha, Pai, do outro lado, em nome de Jesus. Nós te honramos e te agradecemos. Espírito Santo, nos conduza nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Devocional Charles Spurgeon, Ezequiel 15:2. Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Essas palavras são para tornar humilde o povo de Deus. Eles são chamados videira de Deus, mas o que eles são por natureza mais que os outros? Eles, pela bondade de Deus, tornaram-se frutíferos, tendo sido plantados em bom solo. O Senhor os tem ensinado sobre as paredes do santuário, e eles produzirão frutos para a sua glória. Porém, o que são eles sem Deus? O que são eles sem a influência contínua do Espírito gerando neles fecundidade? Ó crente, aprendas a rejeitar o orgulho vendo que não tens motivo para isso. O que quer que sejas, tu não tens coisa alguma para fazer-te orgulhoso. Quanto mais tens, mais estarás em dívida para com Deus. E tu não deves ter orgulho daquilo que te tornas um devedor. Considere a tua origem. Olhe para trás, para o que foste. Considere o que tu terias sido se não fosse a graça divina. Olhe para ti como és agora, porventura tua consciência não te repreende? Não estão tuas 1000 andanças diante de ti, dizendo que tu és indigno de ser chamado filho de Deus? E se ele te fez ser alguma coisa, acaso não estás instruído desse modo exatamente, porque é a graça que fez a ti a diferença? Grande crente, tu terias sido um grande pecador, se Deus não tivesse feito a ti a diferença. Ó, tu que és valente pela verdade, tu não terias sido tão valente contra o erro se a graça não estivesse sobre ti. Portanto, não sejas orgulhoso apesar de teres uma grande propriedade ou um amplo domínio da graça. Tu não terias uma única coisa para chamar tua própria, exceto o teu pecado e a tua miséria. Ó estranha paixão, tu que tens tudo emprestado e pensas em exaltar a ti mesmo. Pobre dependente pensionista da generosidade do teu Salvador. Alguém que tem uma vida que morreria se não fosse os riachos refrescantes de vida vindos de Jesus. E ainda assim orgulhoso. Que vergonha para ti, ó tolo coração. Toma cajadada os soberbos aí hoje. É incrível, né? Como, infelizmente, muitas pessoas dotadas de dons, que Deus encheu-lhe de talentos e dons, a pessoa começa a se engrandecer e se exaltar. Neste trecho do devocional, Charles Spurgeon quer dizer o quê? Ó coração, se humilhe todo dia perante o Senhor seu Deus, perante o seu Criador. Porque o que você tem, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de lecionar, a sabedoria, a inteligência, tudo que você possui, coração, até no externo, tudo veio de Deus. Não vem falar que veio do seu esforço, não, porque quem te capacitou a ter aquele esforço foi Deus. Quem te deu inteligência para chegar até onde você chegou foi Deus. Nada foi você mesmo, porque a nossa vida é guiada por Deus. Principalmente aqueles que estão com Deus e são filhos de Deus. Esses, a sua vida é guiada por Deus. Porque o pensar dessas pessoas, dos filhos de Deus,
é sempre assim: Pai, o que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor quer para mim? O que eu tenho que fazer para seguir a tua vontade? E não o contrário, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou conquistar pelo meu braço, pela minha força. Não. O nosso coração é enganoso, diz a palavra do Senhor. O nosso coração é enganoso. Temos que tomar cuidado com os desejos desse coração, temos que dosar, temos que filtrar. Falar como Davi falou no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Renova um espírito em mim. Davi se humilhou. Tinha riquezas, era sábio, mas ele se humilhou. Pai, o que eu tenho, tudo o que eu tenho é do Senhor, nada pertence a mim. O reino foi o Senhor que me deu. A capacidade de reinar foi o Senhor que me deu. Tudo que eu possuo, o Senhor me concedeu pela tua misericórdia. Não é porque você merece, não. É pela misericórdia de Deus. Por favor, gente, não caiam nessas teologias coaches. Tá, sua alma tá batida, a palavra do Senhor renova. Mas se você quer algo externo, não vai procurar coach pregador, não. Vai no psicólogo e trata, então. Porque a pregação, ela não serve para motivação na sua vida. A pregação, ela serve para salvação, para arrependimento, para trazer conserto, para te trazer para mais perto de Deus. E para a gente chegar mais perto de Deus, tem que ser menos de nós e mais dele. Tem que abater o nosso eu, que a gente desapareça totalmente, para que Jesus, o nosso soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, apareça em nossa vida. Tá entendendo? Como é que é o inverso da teologia coach? Que a teologia coach deixa você lá em cima. Acaba não dependendo de Deus, sem precisar de Deus. Agora a palavra é o contrário. Ela nos mostra os nossos erros e nos dá uma pancada atrás da outra, nos deixando lá no chão. E é aí que a gente se aproxima de Deus e mostramos dependência dele, sabe? Falando com ele: Senhor, realmente, o Senhor é tudo que eu preciso. Tento buscar as coisas com as minhas próprias forças. Eu tento aqui, tento ali, tento correr atrás, mas talvez nem é isso que o Senhor quer que eu faça. Então, Senhor, cria em mim um coração puro para que eu saiba ouvir a tua voz e eu possa me atentar ao que o Senhor quer que eu faça. Entendeu? Então a nossa vida tem que ser direcionada por Deus e sempre se humilhando perante Ele, sempre não se exaltando. Porque eu e você não merecemos nada de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, Ele nos concede favores imerecíveis. Amém? Vamos para o livro? Capítulo 7. Provérbio russo: fugiu do urso e caiu entre lobos. A cela era pequena, escura e fria. Depois que seus olhos se ajustaram à pouca luminosidade ambiente, viu um catre junto à parede. Percebeu também que se abrisse os braços, tocaria as duas paredes laterais. A porta era provida de uma pequena abertura na parte superior, pela qual os guardas introduziram a lanterna para a expensão noturna. Seus ossos doíam pela inatividade. Arrancou as botas penosamente e colocou os pés na úmida parede de concreto. Após o balanço constante do trem, o batido regular das rodas do vagão e o murmúrio da conversa dos companheiros, o silêncio profundo e a quietude do quartinho faziam dele um túmulo. Ivan ficou deitado no recinto frio, sem conseguir alívio para o cansaço num sono reparador. As palavras do velhinho, guerreiro e operário, cruzavam sua cabeça incessantemente, misturadas ao eco do barulho ritmado das rodas do trem. Pensou uma vez mais na experiência que tivera no planeta celestial com o anjo. Ainda há muito trabalho para você realizar na terra, dissera o anjo a ele. Guerreiro e operário.
Uma sensação de medo pairou sobre ele como se fosse uma camada de gelo, suspensa acima da cama na escuridão da cela. Qual seria o trabalho? E a guerra? E aquele temor aproximou-se um pouco mais, como se fora uma chapa arriada por roldanas. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei abalado. A sala de interrogatórios do presídio ficava no edifício de concreto, não muito distante da ala das celas. Era bem espaçosa, com um assoalho de madeira bastante gasto. O radiador do sistema de aquecimento estava pintado e corria por toda a extensão da parede, o que recordou a Ivan sua sala de jardim de infância da escola da fazenda coletiva. Uma escadinha cujos degraus estavam enfeitados com samambaias levava a uma pequena plataforma ao fundo, na qual se havia um retrato de Lenin. Ivan compreendeu que o aposento era utilizado também para reuniões de caráter cultural. Um oficial da cadeia sentava-se a uma mesa grande coberta por uma toalha roxa e que se encontrava num dos lados do aposento. Havia outra mesa próxima à primeira, a qual se assentava 4 homens à paisana, mas foi o oficial quem se dirigiu a ele. Em suas mãos estava o prontuário de Ivan. Muito elogiável que Moisés tivesse prestado juramento de lealdade ao Exército Vermelho. Muitos batistas haviam se recusado a fazê-lo. Ele começara bem, mas logo se revelara um agitador. Não desejando se corrigir e atendendo-se às velhas crenças religiosas, rejeitando a doutrinação socialista soviética e procurando influenciar outros a fazerem o mesmo. Por isso, sua lealdade para com o Exército Vermelho estava sendo questionada e sua atitude para com as autoridades estava perturbando seu treinamento militar. Apesar dos dedicados esforços de seus superiores que tentavam reeducá-lo, Moisés a tudo desprezava e causara vários incidentes nos quartéis onde estivera, por causa da sua mania de provocar anarquia. O Estado lhe concedera diversas oportunidades de modificar seus pontos de vista, e isso só vinha demonstrar a clemência dos líderes soviéticos. Não havia mais dúvidas de que as evidências contrárias a ele eram inúmeras. Será que sabia que seus atos podiam levá-lo a julgamento e acarretar-lhe uma pena de 7 anos de detenção? O júri podia alegar violação do artigo 142 do Código Penal, já que ele confessara abertamente pertencer a uma seita batista clandestina. Podia-se apelar também para os artigos 181 e 182 que faziam referência a falsos testemunhos. Já estava provado que suas conversas, em grande parte, consistiam em mentiras absurdas e impossíveis e que várias vezes ele cometera perjúrio. O artigo 190, parágrafo 1º, que falava da distribuição de literatura subversiva, também podia ser mencionado, pois em sua correspondência ele usara de termos difamantes ao Estado soviético e ao Exército Vermelho. Haviam tirado fotocópias de cartas enviadas a seus familiares e agora constavam dos autos e provas contra ele. Quanto à violação do artigo 58, parágrafo 10º, que diz respeito à agitação antissoviética, sua situação era realmente grave. Agora ele se encontrava entre os muros de uma prisão, mas apesar disto era-lhe oferecida mais uma oportunidade de aceitar a reeducação, que lhe seria proporcionada em Sverdlovsk. Se recusasse a cooperar com eles, usariam de medidas mais persuasivas. Ivan respondeu-lhe então, falando lentamente, procurando pensar em cada palavra que dizia. Às vezes encontrava grande dificuldade em se expressar, já que não podia empregar o seu dialeto nativo. Quando estava cansado, não conseguia lembrar bem os sufixos russos e tinha dificuldade na construção das frases. Não fiz nada contra o Estado soviético, disse. Sempre desejei cumprir minha obrigação para com o exército sem transtornos, mas ao mesmo tempo manter minha devoção a Deus. Quanto aos tumultos de que me acusam, são sempre os outros que os provocam, não eu. E quanto a ficar aqui 7 anos, se for da vontade de Deus, ficarei. Se não, serei enviado de volta para meu quartel amanhã mesmo. Disso estou certo. A nova cela para onde foi transferido era um cubículo de cerca de 1 metro quadrado, que mais parecia uma jaula.
Um banco semelhante a uma carteira escolar ocupava quase todo o espaço dela. Como a outra, era bem fria e não possuía iluminação. Durante 2 dias ele permaneceu ali encolhido no banco, envolvido apenas pelo braço escuro do tempo, numa quietude que era quebrada apenas de longe em longe, quando a porta era aberta para lhe entregarem sua ração de pão e café ralo e pegarem a vasilha sanitária. 1 ou 2 vezes foi despertado por uma sufocante sensação de pânico, após alguns instantes de sono, mas a presença de Cristo era tão sensível que chorava de alegria e sentia amenizar-se a agonia da cãibra nos membros enregelados. Quando afinal o retiraram da cela e ele se viu banhado pela luz do corredor, uma queimação lhe percorreu os músculos. Um guarda fustigou-o com a ponta da metralhadora, conduzindo-o através da intensa friagem do pátio até a sala de interrogatórios. O mesmo homem da ocasião anterior achava-se ao lado da mesa, correndo os dedos por um chicote que trazia atado à correia. Bem, então você saiu de sua toca e está respirando nosso bom ar socialista. Parece que nestes 2 dias não quis perder tempo em pedir para ser solto. Deve ter pensado bastante. Talvez agora esteja disposto a retirar as viseiras que colocou em seus próprios olhos e penetrar no verdadeiro mundo soviético. Ivan sentiu as pálpebras arderem à pálida luz do sol. Sobreveio-lhe a absurda ideia de que quando fosse falar, sua voz sairia fraca demais para ser ouvida, mas combateu tal tolice. O rosto do oficial como que brilhava à sua vista. As palavras lhe chegavam aos ouvidos muito lentamente. Há um verso bíblico, respondeu, que declara que a vida do crente está escondida com Cristo em Deus. Para mim, tal fato se constitui no verdadeiro mundo, e eu estou nele. Aquela resposta de Ivan, o homem ficou paralisado, e sem fala por alguns minutos. Arrancou do chicote e golpeou a mesa num gesto dramático. Depois, sem desviar os olhos do rosto de Ivan nem por um instante, bateu de novo e outra vez, como se agredisse um animal. Quando criança, Ivan presenciara um operário bêbado espancar um boi. O animal estava amarrado a uma cerca e com a canga sobre os ombros era-lhe impossível escapar ao seu algoz. O chicote do homem retalhava o dorso do pobre bicho, arrancando-lhe sangue que escorria pelas patas e pingava na lama. De repente, Ivan sentiu-se dominado pelo pavor. Nosso mundo é o real, berrou o oficial, avançando para ele tremendo e com um braço que empunhava o chicote erguido. Pensa que Deus pode protegê-lo daquilo que o aguarda? Veremos o que vai dizer quando perceber que seu Deus não virá livrá-lo da realidade que reservei para você. Ivan preparou-se mentalmente para receber o golpe. Mas o outro girou nos calcanhares e se afastou, suas passadas ecoando como tiros de revólver no longo salão. No momento seguinte surgiram 2 guardas que o conduziram de volta à cela. A porta do cubículo, aberta pelo guarda, o rapaz hesitou, intimidado pelo medo. Entre! Entre! Berrou ele, erguendo o rifle às suas costas, com um empurrão que o fez deslizar pela cela dentro. A porta foi batida e trancada. Sentiu água espirrando em suas botas e depois percebeu que ela descia pela parede. Uma luz baça, dentro de uma caixinha protetora, pendia do teto abaixo, parcialmente escondida por uma série de canos recobertos de gelo. Destes também gotejava água, escorrendo das costuras e esguichando das junções, em direção a um ralo no chão, também já recoberto por uma camada de gelo. Logo notou que era impossível fugir ao suplício daquela água gelada. Seu capote ficou logo empapado, e o líquido lhe escorria pela nuca e descia pelas costas, quando tentava encolher-se dentro das roupas. Veio-lhe o impulso de bater à porta. Em questão de minutos, tremia incontrolavelmente. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Através da cortina de água, percebeu fixos nele
os olhos de um guarda que o espiava pelo orifício da porta. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Depois de alguns instantes, ele descobriu que, comprimindo-se contra um canto da cela, às costas de encontro à água que escorria parede abaixo, conseguia livrar-se da maior parte das goteiras. Várias vezes ele repetiu para si mesmo as palavras do Salmo, que lhe pareciam vir de fora dele, da atmosfera da cela. Ao mesmo tempo, porém, sua mente, desligada dos versos que agora recitava aos berros, desejava com desespero escapar daquele tormento. Com o passar do tempo, o tremor foi cedendo lugar a uma excruciante dor que se iniciava em suas juntas e chegava-lhe às costas e à cabeça. Os pés encerrados nas botas ensopadas doíam terrivelmente e ele caiu ao chão. Meio ajoelhado sobre a água e o gelo, começou a imaginar que se encontrava no interior de uma catedral ortodoxa, entre fileiras de velas que ardiam, desprendendo calor. Sua luz refletindo-se nas imagens ricamente adornadas. Várias pessoas estavam por ali em atitude de adoração, e um esplendoroso misto de música e louvor enchia o templo. Mas o culto era longo, muito longo. Desta vez, o interrogatório foi realizado numa das dependências do próprio prédio das celas. Uma imensa sala empedrada com uma lareira acesa junto à escrivaninha. Ivan estava deitado num divã no outro lado do aposento. Próximo a ele, um aquecedor elétrico fornecia um calor agradável. Como e quando fora trazido para ali, não fazia a mínima ideia. Ao voltar a si, sentiu um cheiro de pano chamuscado, colocou-se de pé, notando que seus músculos estavam entorpecidos. Uma janela alta, protegida por barras de ferro. As paredes secas e os oficiais da prisão foram as primeiras coisas que ocuparam seu campo de visão. Mas logo fugiram quando ele tombou para baixo. Um guarda postado atrás dele soltou um palavrão e sacudiu-o violentamente, recolocando-o em posição. Um dos oficiais dizia algo que lhe parecia irrelevante, mas mesmo assim esforçou-se para prestar atenção. Sentia-se muito doente. Receberá sua ração de pão e café. Estamos resolvidos a só permitir que retorne a Kerf quando estiver ajustado aos moldes de um perfeito cidadão soviético. Foi a ordem que recebemos. Até agora você tem se mostrado muito teimoso, Moisés. Mas creio que nós também já lhe provamos que não conseguirá o que almeja. Logo que demonstrar desejo de se reformar, nós nos daremos por satisfeitos. Então, o libertaremos e tomaremos providências para que reinicie seu serviço militar, como é plano do exército e seu dever para com a União Soviética. Uma xícara contendo um pouco de café ralo foi depositada na mesa ao seu lado, e sobre ela um prato de estanho com um pedaço de pão. Ivan levou a xícara aos lábios, aspirando o vapor que dela se desprendia. O vinho da comunhão da ceia do Senhor nunca lhe fora tão sagrado como aquela vasilha de café. As palavras de Cristo acudiram-lhe à mente. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Invadido por uma onda de amor, Ivan sorveu todo o café. Depois, reverentemente, tirou uma ponta do pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Temos aqui alguns papéis, Moisés, que talvez você queira assinar, continuou o oficial. São declarações de que está disposto a cooperar integralmente com o coronel Malsin, que é comandante do quartel de Kerf, e a obedecer toda e qualquer ordem recebida de qualquer divisão durante todo o tempo de serviço que lhe resta no Exército Vermelho. Quando você acabar de comer, tudo que quero é sua assinatura. E então começarei a tomar providências para a sua soltura. Nos dias que se seguiram, Ivan viu-se mergulhado ainda mais profundamente no mundo dantesco da prisão. Você será enviado para o quartinho dos congelados, segredou-lhe um velho guarda. Ceda, senão acabará sendo morto. Quantas horas aguentaria na cela de refrigeração? Pensava. As paredes estavam recobertas de uma fina camada de neve, notou ele logo que a porta se fechou com um ruído cavo. E com o passar das horas o medo se intensificava, a dor começou e a porta permaneceu cerrada. A brancura da sala parecia rebrilhante. Por fim conseguiu acalmar-se
recorrendo à recitação de versículos bíblicos, recordando-se de seu lar e concentrando-se sobre o maravilhoso paraíso iluminado onde viveria um dia. Pouco a pouco, tanto o medo como a dor foram decrescendo, e ele sentiu-se sonolento, profundamente agradecido, deitou-se no piso da cela. A princípio, ele pensou que aquelas sensações de pressão e compressão fossem parte de seu sonho. Era um cosmonauta vagueando por um espaço gelado, mas o macacão pressurizado era real, assim como eram os berros que ouvia. Vai ceder? Vai abandonar a sua crença? As palavras eram como dardos aguçados que o chamavam à consciência. Estava se asfixiando, não podia respirar. O espaço estava cheio de anjos envoltos em luz que iam e vinham. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Se eu explodir, serei lançado nos céus, pensou. A expressão foi aumentada. Ivan tentou libertar-se, queria sair dali. A partir para o maravilhoso planeta que visitara com o anjo. Vai abandonar suas crenças? Nós cessaremos com a compreensão, com a compressão. Mude de ideia, senão ficará aqui 7 anos. Não estava certo se eles o ouviam ou não, mas esforçou-se para falar e sua voz saiu sufocada. Se for da vontade de Deus, eu fico. Se não, amanhã eu vou. O oficial da prisão atirou um maço de cigarros vazio na cesta de lixo, junto à escrivaninha, e começou a procurar outro na gaveta. Acendeu um cigarro e tragou a fumaça pensativamente. Ele não tinha outras instruções de como proceder com Moisés. Sendo soldado, ele deveria ser julgado e sentenciado por um tribunal militar. Naturalmente, poderiam mantê-lo em Sverdlovsk, se o desejasse, mas não tinha permissão para isto. Tecnicamente, o comitê da prisão tinha completado o seu trabalho e sua obrigação estava cumprida. Durante 12 dias, ele fora submetido a todos os tipos de interrogatórios possíveis e a melhor técnica de reeducação. Haviam utilizado todos os recursos, menos enviá-lo de volta a Kiev no caixão. Ivan teria uma longa e cansativa viagem de trem, de regresso ao quartel. Durante a jornada, deveria se restabelecer e também teria bastante tempo para pensar no futuro que o guardava. Agora os oficiais de Kiev e Odessa que resolvessem o que se faria dele. Não poderiam argumentar que seus métodos não lhe tinham sido aplicados. Sverdlovsk lavava as mãos com respeito a Moisés. Os olhos do homem foram atraídos para um pássaro que pousara na neve, suja do parapeito da janela. Estava bicando as migalhas de pão que ele colocara ali. Desde que as novas indústrias haviam sido instaladas, as aves vinham diminuindo a cada ano. Ficou a observar o pássaro com certa ansiedade. O céu estava escurecido pela poluição, a neve escura. Ultimamente tudo estava sujo. Mais um sofrimento para Ivan. Mais um sofrimento para Ivan. Agora jogado no quarto, que pingava água gelada. Um quarto gelado, pequeno, apertado, aonde ele começou a sentir dores, cabeça, corpo, cansaço e desânimo. Deus estava com ele? Sim, estava. Mas neste momento, foi o momento que Deus permitiu que Ivan passasse por esta prova. E Ivan passou com louvor, porque ali ele recitou palavras para o seu fortalecimento, palavras da Bíblia. E ali também ele se fortaleceu no Senhor em oração e petições. Ivan, a gente vê que ele não reclamou do estado que ele estava. Ivan não reclamou de estar ali. Ivan não reclamou de estar sofrendo aquela dor. Pelo contrário, ele clamou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele meditou na palavra do Senhor que ele já tinha guardado em seu coração e em sua mente. Como passamos por problemas, por provações difíceis? Meditando na palavra, guardando ela e recitando ela em todo momento que a provação te apertar.
orando e buscando ao Senhor, porque neste momento da oração você desabafa, você extravasa com Deus. Bota para fora tudo que está te incomodando, te afligindo. E depois você vai e louva louvores de adoração, aonde o Espírito Santo irá te renovar e te fortalecer e aumentar a sua fé, para que você venha estar firme na provação, ter paciência e perseverar até o fim dessa provação. Amém? Vamos orar? Grandioso Senhor e Deus Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um vídeo, por mais uma leitura que nos concedeu. Peço ao Senhor que venha visitar lares, vidas e famílias, libertando, salvando, curando, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, Pai. Nada somos sem o Senhor, somos dependentes totalmente do Senhor. Ajude-nos a melhorar. Ajude-nos, ó Pai, a ser como o Senhor quer que sejamos. Entregamos ao Senhor, ó Pai, todas as nossas ansiedades e problemas, para que o Senhor venha fazer a Tua soberana vontade e o Teu querer, ó Pai. Nós te damos honra e glória. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, gente, em nome de Jesus. Um abraço.